Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, nosso cast especial de Natal, com o nosso embaixador Ricardo Viegas, 49 anos, ao homem forte aí, consultor de marketing, placa embaixador. Hoje estamos com ele, diretamente de Portugal. Ele é um destaque da comunidade, com foco, excelência, tem uma visão estratégica, um trabalho altamente consistente. O Ricardo tem mostrado aí um resultado e uma consequência diária de foco, de dedicação. Isso é muito bom. Hoje, atuando como embaixador, voou, foguetou lá em cima, né? Ele representa não apenas um crescimento, mas uma liderança forte, compromisso e profissionalismo. Meu amigo Ricardo, como é que você está? Tudo na paz, tranquilidade? Prazer imenso contigo aqui no nosso cast. Maravilha, maravilha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai estar vendo, né? Mas é um prazer meu estar aqui, Maurício. Eu sempre acompanho, sempre vejo todas as entrevistas, acho muito bacana. Essa iniciativa foi muito interessante, muito legal. Dá parabéns a você aí, o pessoal que tá auxiliando também você nesse projeto. E é isso, e agora chegou minha vez, né? Tô feliz de estar Chegou, aqui. chegou. A sabatinagem é tua hoje. Vamos conhecer um pouco aí do Ricardo, do trabalho, do desenvolvimento dele. Vamos conhecer aqui o futuro que ele tem para a comunidade, a visão que ele tem, o foco, o que ele acha, o que é certo, o que é errado, enfim. Vamos hoje saber tudo aqui com o nosso amigo Viegas, mas isso vai ser logo após a nossa vinheta. Meu amigo Viegas, chegou o seu dia de estar aqui frente a frente no cast, passar grandes informações aí para o nosso pessoal do mundo. Como você disse, né? O pessoal está espalhado aí em bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos Amém. aí ganhando esse cenário, crescendo muito com a nossa comunidade. Mais de 100 mil membros, forte demais, muito potente mesmo, um algoritmo blindado. E queremos saber de você, se você se lembra como você conheceu esse modelo de economia colaborativa e o que mudou dentro de você quando você percebeu que podia viver isso de forma ética e totalmente real. Então, meu amigo Maurício, eu conheci o sistema colaborativo num outro formato no passado, que era um formato em que tinha um ciclo periódico de pagamento. Então, chamava-se também de ajuda, de doação, só que tinha um percentual de retorno toda semana. E aquilo ali eu nunca aderi, porque apesar de ter muitos amigos fazendo, e eles até ganhavam alguma quantia, sempre explodia em menos de um ano. Claro, né? Porque tinha aquele ciclo periódico de pagamento. Então eu já sabia como era, mas nunca aceitei. Depois estava num momento muito ruim, que eu tinha participado de sistemas de investimento, de mineração de cripto, e estava num momento também em que a própria FTX, que era uma das maiores na época, não estava só na CoinMarketCap, era uma das maiores, como a Binance, disputava ali em 2022, e ela simplesmente, pumba, quebrou. E foi duas ou três pancadas que eu levei ao mesmo tempo, que eu fiquei desnorteado, e ali eu tava num momento muito muito mal, assim, em relação à network. E um amigo veio me apresentar isso e eu fiquei fechado, né? Tava muito arredio e eu não queria mais fazer nada dessas coisas que colocasse o meu capital, o capital de amigos, na mão de terceiros. A gente terceirizar isso é ruim, porque você fica na dependência dele. Então, se acontece alguma coisa, aí você vai acusar ele, mas você teve preguiça de estudar. Você não quis analisar, você não quis buscar soluções em que o dinheiro tivesse no teu controle. Você terceirizou porque foi mais cômodo. É muito mais cômodo ganhar 7, 8, 10, 15% ao mês sem que eu precise me envolver e estudar. É muito mais cômodo, mas também na hora que cai a bomba, você tem que assumir o barulho. A culpa foi minha, não foi de terceiros. Então, assim, hoje a gente já aprendeu isso. Mas naquela época eu estava vindo de muitas pancadas. Quando um amigo me jogou esse sistema, na terceira vez é que eu parei para ouvir. E olha que eu sempre gosto de estudar as coisas, mas eu estava tão machucado que eu não queria nem olhar. E ele insistiu, 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 até que eu parei, olhei, analisei e vi um detalhe muito importante que esse sistema que a gente desenvolve
ele não tinha aquela promessa, aquela data de pagamento, que era o que causava o colapso em todos os outros sistemas. Aí eu parei, comecei dali, aquilo me despertou e eu comecei ali a analisar, entendeu? E ver que de fato ali não tinha. Porque eu falei assim: ninguém quer mais saber de botar dinheiro em lugar nenhum, as pessoas não acreditam mais e eu não quero mais pedir isso para ninguém. E aí, sabe, eu estava machucado, não só com o que tinha perdido, mas com o que os amigos tinham perdido. Que às vezes o que o teu indicado perde te machuca até mais, né? Porque você vê que a pessoa às vezes pegou uma economia que ela Certo. não podia, então é horrível isso. Então, esse sistema me abriu os olhos para um mundo novo, entendeu? Entendi. Pô, é bem legal isso que você falou. Eu voltei um pouco no tempo agora e me lembrei de uma história. E eu também estava num sistema, sei lá, mais de 20 anos atrás, 15 anos atrás, alguma coisa assim. E tinha pessoas desse tipo que falou: Não, eu não quero ver, não quero entender, mas eu coloco o dinheiro aí, você cuida para mim. Então tinha realmente essa preguiça das pessoas querer fazer isso. Isso aí, na época, né, eu até falava: Não, tudo bem, vamos ver o que vai dar, tal. Mas hoje a gente vai aprendendo muita coisa, né? Entendendo, vendo que não é o caminho certo. E a Forfima ela trouxe isso pra gente de uma maneira totalmente aberta, mostrando que você pode cuidar do seu capital, você pode gerir ele no seu tempo, sem depender de ninguém, sem ter que colocar o dinheiro na mão das outras pessoas. E isso realmente traz essa segurança e essa certeza que a gente precisa. Agora, analisando todo esse cenário, qual foi o momento que você entendeu que a For Family não era apenas só um sistema ali de doações, mas um caminho de transformação pessoal e coletiva? Quando eu entendi, quando eu vi que não tinha essa amarra, né, até completando o que você falou, né, que um amigo meu sempre fala isso: Ricardo, o pessoal tem espírito de agiota. Eles É, querem colocar o dinheiro no lugar e ganhar 10% ao mês. é bem É isso espírito de mesmo. agiota. Mas assim, quando eu entendi o algoritmo e entendi o fundamento, parece que o véu se abriu assim, se rasgou. Eu entendi que a movimentação financeira ela não estava centralizada. Não existia um intermediário. Não existia lá o Maurício que pegava o capital e distribuía. Porque toda ideologia tem pessoas que defendem e tem pessoas que são contra, correto? A gente Correto. pode ver qualquer ideologia, vamos falar da ideologia política que governam as nações. Tem pessoas contra e pessoas a favor. Qual é o problema de todas? Tem pessoas controlando. Então, sempre que tem alguém controlando, você tem um problema, não é? Porque você precisa de confiabilidade. Quando eu vi que a gente tinha um algoritmo, e ele é frio, o algoritmo não vai privilegiar. Ah, o Ricardo ele foi privilegiado. Não existe isso. O algoritmo não é uma pessoa que vai me ajudar porque gostou de mim. O movimento ele é criado pela própria pessoa. Então eu fiquei encantado com isso porque eu vi, caramba, aqui a gente não vai ser enganado. Aqui não tem promessa vazia, desde que eu levante e faça acontecer. Então é preciso ter essa ação. Aí eu fiquei louco porque eu falei assim, aqui ninguém vai perder dinheiro, né? A gente vai criar ali, a gente vai criar um movimento e a gente vai construir algo lindo. Então assim, eu vi que era uma coisa que tinha que dependia de um coletivo, né? Mas que Sim. nascia a partir do individual. Então era o individual que criava uma ação coletiva e que nós tínhamos que formar um grupo de pessoas que iríamos agir sozinho ali, entre nós, sem ter alguém centralizando, sem ter alguém intermediando, sem ter alguém comandando, sem ter alguém dando ordens, sem ter alguém pegando meu dinheiro e me pagando alguma coisa. Isso me Legal. encantou. Eu falei, nossa, eu me encontrei. Eu não quero mais nada que eu tenha que depender de outra pessoa. Eu quero criar esse movimento, trabalhar com pessoas aqui, mostrar para elas a visão que eu tive, a segurança do que é isso aqui. Claro que o canto da sereia vem todo o tempo, com promessas absurdas, mas você olha e fala assim: não, aqui eu estou em paz. Aqui depende de mim, aqui eu estou em paz e aqui eu vou ficar. Então, isso daí para mim foi um divisor de águas, né? Maravilha. Ou seja, a pessoa ela tem que pegar aquela energia, aquilo que ela tem, aquela disposição que ela tem do dia a dia, de acordar cedo e trabalhar, muitas vezes 8 horas, né, diárias, 10 horas. Tem gente que pega trânsito, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Chega lá, tem patrão falando no ouvido, funcionário, amigo que se diz amigo do serviço. Então ela tem que pegar toda essa energia que ela tem para fazer aquilo e colocar.
dentro da comunidade. Aí sim ela vai ter um desenvolvimento e um crescimento. Por quê? Porque é energia. Ela só tem que mudar o foco e a direção. Exatamente. Eu, até completando, patrão é uma coisa que eu tive vários ao mesmo tempo. Porque quando eu fui pai de gêmeos muito cedo, eu tive dois empregos. Eu tive dois empregos. Inclusive, quando eu fui promovido em um, o pessoal acabou sabendo, né? Foi na época da Johnson Johnson. O pessoal acabou sabendo que eu trabalhava também na Teletrim. E eles ficaram chocados, né? Eles falaram, como é que você consegue fazer isso? Eu falei, cara, eu preciso, né? Eu precisava fazer isso daí. E aí eu fui promovido, e aí eles descobriram, porque eles viram minha carteira, e aí eu falei, não, mas agora eu vou sair do outro, né? Porque agora eu fui promovido, eu consigo me manter só com esse trabalho. Então, assim, eu tinha o trabalho da Johnson Johnson, eu tinha que visitar lojas, então eu tinha o patrão da Johnson Johnson, eu tinha os donos das lojas, que era como se fosse um patrão, porque eu tinha que manter um bom relacionamento com eles, e eu tinha o patrão da Teletrim, que eu trabalhava de 8 às 2 da manhã também. Então eu não tinha praticamente, o pessoal fala, a gente trabalha, vai e volta para o trabalho. Gente, eu não tinha nem tempo para nada, porque eu trabalhava assim, de 8 às 5, depois eu entrava às 8 da noite às 2 da manhã. Olha. Então, assim, foi uma época muito, muito puxada. Então, assim, na verdade, minha maior motivação era a liberdade profissional. Eu não estava nem aí para dinheiro. Eu queria, paguei as contas. Tem comida? Pronto, Tá tudo bem. tá Eu só sossegado. queria sair daquele. Eu não vivia, né? Eu estava ali. Então, assim, a minha busca era por liberdade profissional. Minha liberdade profissional. Era o primeiro ponto. Morar onde eu quero, trabalhar com quem eu quero. Então, assim, eu busquei isso com muita disposição para sair desse sistema aí que basicamente é um sistema escravagista, só que moderno, né? Você Sim. é tipo um escravo. Você precisa, se você não tiver aquilo, você está na rua. Você fica na roda do Entendeu? Então, ratinho ali, né? exatamente. O trabalho ele faz a gente sobreviver, Sim, entendeu? Você não consegue realizar nada com o trabalho, com o emprego, no caso, né? Não trabalho, com sim, emprego. com emprego. Pô, legal. É muito, muito esforço. Nós sabemos realmente que é muito esforço. Todo alvo, todo objetivo, ele tem ali sua primeira caminhada, seu desenvolvimento. A gente sabe que chegar ao topo não é fácil, é difícil. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa caminhada e o que te manteve firme quando muitos pelo caminho aí desistiram? É o entendimento do propósito, né? Por exemplo, você tem que entender o que que você está fazendo, né? O maior desafio era fazer as pessoas enxergarem isso, né? Que a vida delas precisa ser governada por elas. É mais cômodo eu acordar e ir para o trabalho e ver o que que o chefe tem para eu fazer. Eu não preciso pensar, eu não preciso me programar, eu não preciso me orientar. Eu chego lá, vou fazer o que ele mandar, no final do mês ele paga aquelas continhas, eu consigo não morrer de fome, pago minha casinha, tenho um teto para ficar e pronto, eu jogo toda a responsabilidade no meu chefe. É ele que comanda, é ele que me paga. Eu só vou lá, bato o ponto e fico lá o dia inteiro obedecendo ele. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas não precisa largar o seu emprego, mas tenta começar aos poucos trazer o controle da sua vida para você. Começa a criar alguma coisa que amanhã você consiga ter o controle da sua vida com você. Você consiga programar o seu dia, o seu ganho, os seus sonhos, o que você quer fazer, o que que você quer fazer amanhã. Ai, amanhã. Você quer ver um teste que é muito importante você ver se a pessoa está feliz e realizada? Vem cá. Se você ganhasse hoje R$ 1 milhão, o que que você faria? Primeira coisa que a pessoa fala: eu fugia daquele trabalho, eu ia tirar férias, eu sumi. Quer dizer, a pessoa está mostrando que ela está tendo uma vida totalmente infeliz. Agora, quando você vê alguém que é empreendedor, que está fazendo alguma coisa, você vai ganhar 1 milhão. Cara, eu vou pegar, vou potencializar meu negócio, eu vou comprar aquilo, vou crescer. Você vê que a pessoa ela está engajada naquele propósito. Ela vai potencializar o que está fazendo. Quando a pessoa está em pânico, ela quer pegar o dinheiro e fugir de onde ela está. Então você não precisa esperar ganhar na Mega Sena. Você já tem que construir algo que vá tirar você daquele cenário ali que está te deixando sufocado, que você quer fugir desesperadamente na Mega Sena da virada. Você não precisa da Mega Sena da virada. Você tem que ir construindo isso, não é de uma hora para outra. Então o maior desafio é fazer a pessoa enxergar isso, que ela precisa construir algo em paralelo, entendeu? Entendi, A outra legal. questão que você falou, foi da
de poder subir, não é isso? É, e de se manter firme enquanto muitos desistiam, né? É, eu já sabia que muitos iam desistir e que a maioria ia dizer não. Então isso para mim era muito transparente. Eu não me preocupava com isso, isso não me abalava, verdadeiramente. Tanto é que nesses 3 anos que eu faço, que eu desenvolvo o sistema colaborativo, hoje mais de 90% do meu grupo não é o mesmo que era quando iniciou. Reciclou. Por quê? Claro, esse reciclo de pessoas ele é constante. Porque tem pessoas que chamam lá 4 amigos para fazer o trabalho e parou. Parou. Então, quer dizer, ela vai estagnar o trabalho dela. Ela quer continuar o movimento, mas ela própria para o movimento. Então, como eu posso parar um movimento que eu quero que continue? Ah, pô, aí ela já vem para aquela coisa da terceirização. As pessoas adoram terceirizar. Ah, mas a minha equipe. Ah, mas o fulano. Não, é você. É uma ação coletiva que depende de uma iniciativa pessoal. Eu preciso de um grupo, só que eu não posso depender desse grupo. Se esse grupo não corresponder, eu crio outro. Então é uma ação coletiva que depende da minha ação pessoal. Se cada um tiver essa mentalidade de que a partir de mim nasce um grupo, né? Nada para, todos ganham, todos ficam bem. Ou É seja, como é a premissa do Facebook. a pessoa mais forte de tudo isso tem que ser você. Claro, se eu convido você para fazer parte disso comigo, legal, você faz parte da minha equipe, você está junto comigo, mas a partir de você tem que nascer um outro grupo. E você tem que entender que não importa quantos vão dizer não e quantos vão desistir, você não pode desistir. Então, quando você começa a formar uma equipe de pessoas fortes, com mentalidade forte, aí é que a coisa se estrutura. Ah, mas eu queria relaxar um pouco. Legal. Quando você tiver 20 pessoas com a mentalidade igual ou melhor que você. Nem eu tenho isso. Isso significa que você não pode parar nunca. As pessoas adoram parar, elas adoram tirar férias. Descansar, Só que né? assim, adoram descansar. Mas o melhor do que descansar, sabe o que que é? É trabalhar com aquilo que você ama. Porque assim você não se cansa. É verdade. Mas nessa reciclagem que você disse aí, que ela é importante, a partir de você nasce um grupo, nasce outro grupo, e tem aquelas pessoas que no meio do caminho elas desistem por N motivos, né? Muitos não aguentam a pressão, muitos cansam, muitos não acreditam, muitos olham para o canto da sereia e acham que é mais bonito, a grama do vizinho, enfim, tem vários motivos. Mas você acredita que o modelo de economia colaborativa pode se sobrecarregar ou que ele se renova quando as pessoas mantêm o compromisso com o propósito? É justamente a sobrecarga é a falta de ação, né? É quando você tem um time fraco. Isso aí existe sobrecarga em qualquer tipo de negócio, em qualquer empresa. Quando a equipe é fraca, a coisa não anda. Então, esse trabalho ele é muito bom porque ele é meio que desconexo. Você, a partir de agora, imagine que agora pode surgir um grupo, pode entrar alguém que forme um time de elite e ele vai explodir no sistema colaborativo porque ele montou um time com mentalidade forte. Então a sobrecarga ela vem é, de um pessoal que ele entra desfocado no propósito, ele entra achando que é uma coisa, entra com preguiça de fazer. As pessoas hoje em dia elas estão com muita preguiça de trabalhar, né? Então, assim, se elas entram com o propósito de fazer o básico, né, eu já não vou nem falar mais o extraordinário. Se cada um fizer o básico, a coisa explode de uma tal maneira, mas as pessoas elas chegam e elas não conseguem fazer nem o básico. Aí existe a sobrecarga. É mais, não é uma sobrecarga do sistema, é bom falar isso, né? O sistema é maravilhoso, o algoritmo é perfeito. A sobrecarga que existe sobre o sistema é a falta de ação das pessoas que estão incorporadas no sistema. Ou seja, e tem pessoas, é uma peneira, né? Tem pessoas aí fora que têm essa mentalidade, essa visão, mas que nós não achamos, as pessoas não acharam ainda esse tipo de pessoas. Isso. Então, vale garimpar, é ou não é? É porque as pessoas se cansam com o não, Sim. sem se dar conta que o não faz parte do processo, que é de não em não, que é como o garimpo, né? Pedra, lama, pedra, lama, pedra, lama, vem lá a pepita. Esse Ó, trabalho é a mesma coisa. Você garimpa, 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 até pumba, encontrei essa pessoa aqui. Entendeu? Quando você encontra, você encontrou um tesouro, você cola com ela e vai construir. Mas as pessoas
A maioria não aguenta os nãos. Isso, porque eu não sei por quê, porque o não faz parte. Eu nunca me abalei com o não, porque eu sempre entendi que o não iria vir. Sim. Então, o não para mim é zero, zero mais zero, zero. E tá aí. O que mais te convenceu de que esse modelo ele é justo e que funciona quando todos decidem caminhar junto? Justamente essa questão do algoritmo. Como tem um algoritmo que ele é igual para todos, a ação do movimento é pessoal e coletivo, mas é mais pessoal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não tem ali uma injustiça, porque se coloca um diretor, ele vai ajudar os amigos. Ele vai privilegiar aquela pessoa que precisa mais. Sempre que coloca ali o ser humano para tomar conta e coloca ser humano, coloca dinheiro, aí é complicado, porque sempre os amigos do rei vão estar ali. Então, assim, esse projeto ele me encantou justamente por isso, porque é um algoritmo, é um sistema em que ele está ali programado para fazer aquilo e ele vai fazer aquilo com qualquer pessoa. A, B, C ou D, não importa. É você que cria o movimento, é você que vai lá e roda. Eu posso convidar você, você pode fazer o teu movimento muito mais rápido e conseguir um resultado muito melhor que o meu, que fui a pessoa que te convidou. Graças ao quê? A meritocracia do sistema, da engenharia que está esse sistema. Isso é que é maravilhoso. Então você está dizendo que a autonomia é toda minha. Só depende de mim fazer crescer e fazer acontecer isso. Exatamente. É muito pessoal. Isso é que é bom. Você não tá naquela. Eu sei que as pessoas gostam de ficar na dependência, de contar com o outro. Não. Aqui é você que cria o movimento. Ah, mas eu preciso do fulano. Não. É uma ação pessoal para estimular o coletivo, mas nasce de você. Você pode se levantar e fazer a coisa acontecer. Você não pode ter. Quando você terceiriza e se vitimiza, aí trava tudo. Entendi. Aí não consegue, você não consegue avançar, porque o motor inicial parte de você. O coletivo nasce de você. Se você se vitimiza e se diminui colocando a culpa lá no coletivo, aí você morre. Porque quem é que faz o coletivo avançar? Você. Bom, mas o meu coletivo não está funcionando. Troca, troca. Não é assim que os patrões fazem? Pô, a minha Sim, equipe de vendas não está não vendendo. E está o que que o vendendo. patrão faz? Ele troca. Mas no sistema colaborativo, muita gente se vitimiza e fala: ai, minha equipe parou. Troca a equipe. É, é, Ah, é como entendeu? é como peças de carro quando não funciona, né? Você troca. Exatamente. Você tem que fazer Exatamente. acontecer. E quem faz acontecer é nós mesmos. Então tem que ficar trocando Eu sempre a falei isso, engrenagem. Maurício. Eu falei isso lá atrás. Eu achei que muita gente não ia aceitar e muita gente ia aceitar. Mas quando eu entendi a segurança e o potencial, eu falei: eu não sei com quem, mas eu vou subir, eu vou chegar lá em cima e vou rodar aquela última placa. Eu não sei com quem, mas eu vou. Então, isso foi uma determinação pessoal. Por isso que, sem saber com quem, eu fui buscar as pessoas. Quem eu achava que vinha não veio, quem eu nem imaginava que vinha veio, e pessoas que eu nem conhecia vieram, e pessoas que vieram desistiram. Tá tudo bem, eu segui minha rota, pum, 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 minha meta. É isso que falta para as pessoas. Essa autonomia de falar, eu vou fazer, não importa com quem, vou chegar lá porque depende de mim. Ponto. Maravilha. Como você disse no início, você já conheceu vários projetos, passou por vários, viu, ouviu, presenciou, mas na sua visão, agora, depois de tudo isso, o que diferencia a For Family de qualquer outro movimento colaborativo do mundo? Quando a gente analisa agora, obviamente, agora a gente já tem parâmetros, né, para analisar. Sim. Antes a gente era tudo novo. Quando a gente analisa agora o fundamento do que é o sistema colaborativo, na sua essência, a gente analisa o algoritmo da For Family, pessoalmente, hoje, ele é o mais poderoso. Ele é o mais dinâmico e é o que mais abençoa pessoas em termos de troca de ajuda. E porque ele também foi criado por pessoas que têm autoridade para isso, pessoas que tiveram resultado. Então é muito fácil você fazer um sistema desse, mas qualquer um faz. Mas você vê, o que que falta por trás de um sistema desse? Credibilidade, autoridade.
Qualquer pessoa faz um sistema desse, como fizeram vários, mas sem autoridade, sem credibilidade, sem conhecimento, porque você tem que saber explicar o algoritmo, você tem que saber explicar o fundamento, a lógica. E não só saber explicar, você tem que cumprir todo o rito, você tem que caminhar por todas as placas, você tem que ter o resultado e mostrar: é assim que se faz. É esse caminho que tem que fazer. É assim que o algoritmo funciona. Você foi, fez, deu o exemplo, mostrou e explicou. Só a For Family tem isso hoje. Só a For Family tem pessoas que tiveram o resultado, mostraram o trajeto e ensinam e mostram às pessoas o que funciona e o que dá errado no sistema colaborativo. Tanto é que as pessoas que estão na For Family, quando dão um parecer sobre qualquer outro sistema, o resultado é aquilo ali, ó. O que eles falam acontece. O que a gente fala na For Family acontece. Ó, esse sistema aí não vai durar. Esse sistema não dura 2 meses. O que acontece? Em um mês o sistema trava. Aí a pessoa, pô, vocês são bruxo. Não é, gente. Isso é conhecimento, autoridade, é credibilidade. A gente faz isso há 3 anos. É isso. Exatamente. Você já tem uma experiência, você analisa o outro sistema, você fala, ih, esse aí não vai funcionar. Por conta do trabalho que está sendo feito aqui. Isso aqui Sim. é bacana e traz essa, como você disse, essa responsabilidade e autoridade de conhecimento de causa. O foco no projeto, ele nos dá isso, né? É, A maioria das pessoas que estão ali na For Family são pessoas que tiveram resultado, vivem disso. Então, elas são focadas no sistema. Então, uma pessoa que é focada em alguma coisa, ela sim, domina aquele assunto. Diferente de alguém que está fazendo três, quatro, cinco coisas, faz tudo e não faz nada, é difícil para ele porque ele não está focado naquilo ali. sim, Ele não é focado. Você pode ver qualquer atleta que é focado, o resultado que ele tem. com certeza, é um resultado diferenciado. A Forfem, ela está crescendo muito. A gente está vendo isso, é um ritmo muito acelerado, já alcançou dezenas de países. E com esse avanço, o que esse avanço, na verdade, ele representa para você? E o que revela sobre a força da união global? Pois é, justamente isso que eu falei. Eu acho que é muito hoje com a internet, esse sistema ele já existe antes dos nossos avós nascerem. Só que era uma coisa muito regional, era muito, sabe, aquela coisa que era separado por regiões, não tinha internet. Isso explodiu na época da pandemia. Então, trouxe para a internet esse modelo que era feito de forma regional. E aí, quando você joga na internet, você tem uma coisa, uma explosão, que é como aconteceu nas redes sociais. As redes sociais sempre existiram. Eu tinha vários, eu tinha os amigos da escola, que eram diferentes dos amigos da rua, que eram diferentes dos amigos da vila que eu morava. Eu tinha grupos diferentes. Era o WhatsApp, Instagram, Facebook, era a mesma coisa. Só que agora, com a internet, essa rede de amigos foi para a parte online. E hoje tem pessoas que vivem de rede social. Uma coisa inconcebível para o meu pai, para o meu avô. Sim. Imaginar que vai existir uma rede social online e que pessoas vão dançar ou vão fazer propaganda e vão viver daquilo. Olha como o mundo é dinâmico. E o nosso modelo acompanhou isso. A gente foi para a internet e a gente atinge o mundo inteiro. Por quê? Porque a gente tem esse alcance. Porque é acessível. Qualquer pessoa pode começar, porque o valor é baixo. Qualquer pessoa pode crescer e alcançar valores extraordinários com o sistema colaborativo que está ali, porque é independente. Ela cria, ela levanta uma ação, ela cria um movimento a partir dela, independente de pessoas, como a gente tem no Congo. O Congo e o Haiti ultrapassaram o Brasil. São pessoas que precisam e eles se levantaram para fazer. E eles criaram o movimento deles. Então, isso que é lindo, sabe? É o que eu falei, é uma coisa independente. Não tem um diretor, não tem um CEO que comanda, não depende de nada. Depende da pessoa ver aquilo, entender que pode mudar a vida dela e partir para cima. Ou seja, criar a própria liberdade, tanto financeira quanto geográfica, através de um sistema que está disponível para todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Tendo internet, Sim, a pessoa que me convidou há 3 anos atrás, ela depois não continuou comigo. Ela foi para outras coisas.
E eu continuei encantado pelo sistema. Olha como é uma coisa assim. E eu continuei. E eu tive mais resultado que ele. Por quê? Justamente por isso. É o que eu falo. Não depende de ninguém. Não depende de terceiros. Você gostou, achou bacana, você cria o seu movimento. Você não se vitimiza, você constrói a sua história ali, né? Mas tem que ser de uma maneira séria e você consegue ter o resultado que você precisa. É, maravilha, você vê. Mesmo a pessoa que te convidou, ela foi uma benção, porque ela te colocou dentro do modelo, abriu Pô, as eu portas para agradeço ele. você, né? E partiu para outra. E você, focado, determinado, falou: eu vou subir, independente de quem vai estar comigo ou não, mas eu vou. E fez acontecer. Quando você imagina a Ford Family, você consegue visualizar. Como é que você consegue ver ela daqui mais ou menos uns 2 anos? O que você consegue visualizar dentro da comunidade? Olha, ela é o que eu falo, pessoal. A gente vai ficar velhinho fazendo esse sistema, ele não colapsa. Isso é que é o interessante. Ele não depende de um produto, ele não depende de nada. Ele é um sistema que ele funciona. Agora, claro que como comunidade, nós podemos avançar em outros braços. Foi o que a gente fez agora. Agora a gente está divulgando um token que é fantástico, que é maravilhoso e que está trazendo muito mais independência e recurso para a própria comunidade que já foi criada. Obviamente que o modelo da For Family continua ativo. Essa premissa da descentralização também continua ativo, né? Eu sou apaixonado, eu não quero mais colocar os meus recursos, já perdi muito dinheiro. As pessoas acham que. Eu vejo amigos que se traumatizam com tão pouco. Se é porque as pessoas falam assim: ah, eu queria viver como você, eu queria ganhar o que você ganha, mas você vai aceitar perder o que eu já perdi? Fazer o que Vai eu aguentar faço? a pressão? Vai aguentar a pressão de perder o que eu perdi sem voltar pro tradicional? Tem que aguentar isso. Não, as pessoas não aguentam, elas só querem ganhar. Mas elas não têm a pressão de falar assim, você só ganha muito se tu arriscar perder muito. Claro que o conhecimento ele serve para mim como faculdade. Como assim, Ricardo? Eu hoje não vou colocar os meus recursos inteiros e nem vou mandar meus amigos colocarem dinheiro em algo que não dá garantia real. Não vou fazer isso. Quer fazer? Fica à vontade. Eu continuo em paz. Quer arriscar? Ah, eles estão pagando bem por mês. Não cai sobre mim essa culpa e esse peso. O que eu sempre vou lutar e defender é por algo descentralizado e que a gente tenha o controle. Por isso que temos um negócio maravilhoso. Hoje temos um token maravilhoso que segue essa premissa. Sabe onde está o token dessas 2 semanas que eu ganhei? Está na minha carteira. Não é na corretora. Na corretora não tem garantia. Na minha carteira pessoal, onde eu tenho a chave privada, ninguém pega. Então eu passei, Maurício, a defender essa liberdade, essa autonomia. Eu não abro mão mais da minha autonomia. Ah, mas lá tá pagando mais. Não, mas lá eu não tenho autonomia. Lá eu perco a autonomia. Então eu jogo a minha vida e a minha esperança, a minha expectativa dos meus sonhos, da minha família na mão de outro. Isso eu já passei por isso e não vou passar outra vez. E recomendo a você também não arriscar isso, porque eu já vi casamentos desfeitos, pessoas ameaçadas de morte. Então, meus amigos, agora uma coisa você tem que assumir também. Tem gente que gosta de arriscar e depois fica acusando. O sistema está fazendo o papel dele, de tirar dinheiro de pessoas que são preguiçosas. O seu amigo está fazendo o papel dele, te chamando para ganhar bônus. Você tem que ter responsabilidade sobre o seu dinheiro, sobre a sua família e sobre o que você faz. Assuma se você teve preguiça e de colocar dinheiro nesses esquemas. Assuma a sua responsabilidade e não acuse ninguém. Todo lado tem, toda moeda tem dois lados, né? E as pessoas têm que avaliar isso. O outro chamou, mas você aceitou. Então não acuse só ele, realmente, faça uma avaliação. Entra naquela história que nós conversamos no início, né? Das pessoas que têm a preguiça, né? De analisar, de olhar, não, eu entrego na sua mão o dinheiro aí, você faz para mim e tal. E na hora que dá errado, mas eu entreguei para você. Pois é, então, mas você também não analisou, né? Pois Então, é. assim, eu acho que cabe essa análise também. Muitas pessoas ainda vivem, né? Tem várias pessoas que eu converso, eu visto que você também e outros amigos conversam, pessoas que ainda vivem presas no modelo tradicional de trabalho. E não acreditam que existe uma outra forma.
de prosperar. O que você diria para quem ainda tem medo de mudar, de dar aquele primeiro passo e falar, "Olha, eu preciso tentar fazer algo fora da caixinha, tentar desbravar um mundo novo"? O que eu vou dizer para as pessoas? Não, comece a fazer alguma coisa em paralelo. Eu fiz isso. Quando eu retomei para o network, eu comecei a fazer em paralelo. Eu fazia, não era como se fosse uma faculdade. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu comecei a fazer o network. Então, como eu morava em Portugal também na altura, eu estava 3, 4 horas na frente. Me dava uma vantagem, porque dava tempo de eu chegar em casa, tomar um banho, jantar e eu ia trabalhar. Falei com os meus amigos que eu conhecia na altura, todo mundo me deu um banho de água fria e eu ficava com raiva, falava com a minha esposa, mas como são burros, não enxergam, não enxergam. E aí o que que eu fiz? Eu falei, vou para a internet, vou fazer novos amigos, né? Porque tem gente que fala assim, ah, meus amigos, isso, meus amigos. Gente, seus amigos não ouvem, façam outros. Façam outros. E foi aí que eu conheci muitas pessoas na internet. Comecei a fazer contatos e foi uma coisa que eu fui construindo. Eu trabalhava durante o dia e fui construindo durante a noite, porque eu enxerguei que era uma coisa do tipo da poupancinha, que vai ali, ó, 4, 16. Você vai construindo uma estrutura que amanhã ou depois te aposenta. Mas, Então mas, você mas essa precisa. estrutura que você está falando aí, eu não vou precisar de tempo para fazer isso? Muito tempo? Mesmo trabalhando Depende. durante o dia, eu vou precisar de muito tempo para fazer isso? Depende da intensidade, né? Depende da intensidade. Se você ficar, como eu vejo, tem pessoas que estão com a mesma equipe há 3, 4 meses. São pessoas que não estão trabalhando. Tem gente que está na comunidade, você olha, quem é a tua equipe direta? Ah, fulano, Beltrano, Cicrano. Há 3 meses? Há 4 meses? Você não conseguiu formar uma nova linha? Você não está trabalhando. Ela sai do campo da captação e fica na gestão. Peraí, você não tem 20 talentos para você gerir. Você tem dois ou três. Você não pode sair do campo de caça-talentos. Você tem que caçar o talento e gerir o talento. Mas tem gente que quer rápido sair do caça-talento e ficar só gerindo o talento. Mas o talento dele nem é tão. É lento, não é nem talento, é uma pessoa. É lenta e é pouco. E aí a pessoa não progride, entendeu? Então, assim, depende da tua intensidade, porque a gente sempre sabe que quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando ela não quer, ela dá uma desculpa. Então, se ela quer muito se libertar daquele trabalho, ela não vai poder sair do trabalho, né, do zero. Ela vai ter que ir construindo. Agora, a intensidade que ela vai colocar, ela tem que ser bem eficaz nisso aí, porque não é uma questão de tempo, é de eficiência. Tem gente que larga tudo também e não vai para outro país. Sim. Aqui mesmo em Portugal. Centenas e centenas. Eu vejo mais brasileiro aqui do que português. Eles não largam tudo e não vêm tentar uma vida nova? Não é quase a mesma coisa do que faz um empreendedor do Sim. network, que de repente larga o trabalho e começa a trabalhar com isso? É a mesma coisa, porque eles largam e vêm para cá. Questão de visão, E né? ainda é pior, porque eles vêm para cá e muitas vezes ficam mais escravizados do que quando estavam no Brasil. Porque aqui tem que trabalhar muito mais, tem que conquistar espaço, é um território completamente diferente do dele. Então é muito pior fazer isso do que tentar um network. O network é muito mais simples. Você está na tua área de conforto, na tua zona ali de conhecimento, é muito mais fácil você tentar. Então, se pessoas vêm para outro país para tentar a vida, muito mais fácil e mais eficaz seria se ela primeiro levantasse e tentasse algo independente. Porque aí elas poderiam mudar de país como eu, que primeiro fiz a minha liberdade profissional e hoje posso morar onde eu quero. É a mesma Sim. coisa. Legal. A gente sabe e vê que o algoritmo da Forfem ele é forte, ele é brutal, ele é totalmente independente, totalmente descentralizado. Isso facilita muito o trabalho, mas você acredita que o mundo ainda não compreendeu o poder real que existe por trás da Forfemily? E é o que falta ainda para as pessoas enxergarem isso? Olha, as pessoas, elas são muito dependentes, né? É como aquela coisa, elas ficam muito na dependência de governo, do patrão, o espírito vitimista. A gente tinha, isso aí era uma coisa que tinha que acabar. Se as pessoas tirassem o espírito vitimista, seria melhor, né? A educação também, Maurício, ela tá muito incluída nisso. A gente vê os nossos jovens aí, a gente sabe que a influência
ela é muito forte. Nós fomos criados para arrumar um emprego, fazer uma faculdade. Você Sim, tem coisa mais injusta do que alguém estudar 4, 5, 8 anos, gastar uma fortuna, se especializar e o coitado ir para o mercado de trabalho e ser escrachado? Como, quem é esse aí? Quem é esse? Não fez uma cirurgia. Quem é esse aí que nunca obturou um dente? Esse advogado aí, coitado, nunca defendeu uma causa. O coitado estudou 5 anos igual um louco. E ele é tratado de maneira assim, sabe? Como qualquer um, porque não tem experiência. Olha como o mundo ele é mal com a pessoa. Entendeu? E a gente foi criado para passar por isso. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter sido criados para quê? Para sermos empreendedores, para cuidar da nossa vida, nossa gestão financeira, empreendimento, cuidar da nossa administração financeira, do que eu vou fazer, do que eu vou criar. A gente não foi criado para isso. Então, as pessoas elas não estão preparadas para essa autonomia. Quem é que tem isso aí? São pessoas loucas que, de repente, entendeu? Não querem mais fazer parte do sistema, elas chutam o pau da barraca e vão para cima e querem liberdade, são pessoas assim. E aí elas vão buscar alguma coisa que dê essa autonomia, né? Eu acho esse sistema colaborativo algo assim, eu acho tão bobo, tão simples, que eu tenho dificuldade de entender como é que tem pessoas que não conseguem avançar e mudar de vida. Eu não consigo entender, tamanha é infantil o algoritmo. O algoritmo ele é infantil, ele chega a ser infantil, ele é mais fácil do que um jogo de tabuleiro. Mas as pessoas elas fazem tanta coisa, dificultam tanto o processo, que elas não conseguem evoluir, não conseguem explicar, não conseguem crescer. É um problema mesmo que está na pessoa. São suas frustrações, seus bloqueios, aquela coisa toda, entendeu, Maurício? É uma coisa sim. muito assim. Até mesmo cultural, né? Porque É, quantas vezes nós já ouvimos falar, eu mesmo já ouvi muitas pessoas escutarem, até mesmo falar, as pessoas têm que acordar cedo, trabalhar lá, bater o cartão, é. garantir, ou então fazer um concurso público, estuda, faz um concurso público para você ficar, né, firme ali, trabalhar ali tranquilo, você não tá. Isso é um problema. Essa cultura que vem ao longo dos anos, ela tá enraizada nas pessoas. As Então, pessoas elas só são respeitadas com resultado. Tem que falar isso. Às vezes a pessoa fica assim, só com resultado. Quando eu comecei, a minha família, a família da minha esposa, era só pancada. Era só pancada. Minha esposa segurava a bronca, ela entendia, me apoiava. Só que quando eu tive, depois que a gente consegue o resultado, pronto, aí a ah, gente é o queridinho. Ai, mas ele é demais, é lindo, é fofo, não sei. É só amor, mas até o resultado, por isso que eu falo o mundo, pessoal. O mundo não amacia, não. Nem família amacia. Você quer que o mundo vai amaciar? Se você não tem resultado, para de ser chorão e corre atrás e construa o teu resultado. Porque depois do resultado, o mundo vai te amar. Todos vão te adorar, vão te aplaudir, vão falar que você é o cara. Mas quando você estava lá, lascado, lá trabalhando pesado, tava todo mundo, arruma um emprego, vagabundo, não quer saber de nada. É assim o mundo, é assim. Tu é, tem que ter as costas largas para aguentar esse processo, mas depois que passa, vale a pena. É legal. gostoso. Aí vai que vai. Qual foi o seu maior aprendizado que você leva dessa jornada toda até o embaixador? Algo que mudou não apenas na sua vida financeira, mas também no seu olhar sobre as pessoas. É, o que me facilita a manutenção de viver do sistema colaborativo é a rapidez da subida e impactar pessoas nesse sentido, né? Porque pessoas elas demoram a subir no sistema, na placa, e isso daí causa um sufoco financeiro, como é óbvio, né? Porque lá em cima você tem valores que te dão um alívio por mais tempo, né? E assim, o que eu vejo muito das pessoas é que elas esperam muito dos outros, em vez delas darem o exemplo. Então, a maioria que eu vejo ali, que muitos que não acompanharam, é porque elas estavam esperando. Eu vi muita equipe morrer assim, porque o líder ele não foi e a equipe ficou meio que assim, tipo, mas se o fulano não foi, e eles ficaram meio que, sabe, fica que eu fico, sabe, aquela coisa.
vou esperar empurrar, e a outra, eu vou esperar você puxar, eu vou esperar você empurrar, eu vou esperar você puxar, e ficou naquela ali e ninguém foi. Então o líder, ele é alguém que ele não olha para trás, ele vai, abre o caminho, olha e fala, vem! Quantos fazem isso? A maioria fica ali, ai, a minha equipe está devagar, ai, eu não vou agora não, ai, não sei o que, não sei o que. Então isso reflete, a tua energia, ela reflete na equipe. Quando a liderança é fraca, é tímida, fica ali com muito pudorzinho, não vou, não vou, a equipe que está atrás, ela está sentindo aquilo. Quando eu subi lá, que eu dei as voltas na minha placa, duas pessoas falaram assim, Ricardo, calma, você vai infartar. Porque eu não deixava eles pensar. Eu falava assim, cara, a placa vai rodar, você tem que vir logo em seguida. Ele, peraí, mas eu não sei. Não, tu tem que vir em seguida, pô. Se não vai abrir vaga ali, você vai perder. Não, vambora. Então, assim, era uma coisa que foi igual exército entrando em território inimigo. Vamos pá, vem pra cá, tal. Energia. As pessoas. Porque, assim, as pessoas elas trazem para isso o que elas fazem no emprego. Mas, gente, no emprego, você tem a hora e tem o chefe que manda, você faz ali, finge que não faz, tá tudo bem. Mas você vai ganhar o seu salário. Aqui não. Aqui eu que construo o meu salário. Se eu ficar fingindo que estou fazendo, eu não ganho nada. Porque eu não tenho patrão que vai me pagar ali. Eu que sou meu patrão, entendeu? Eu sou meu chefe. Então, se eu fizer corpo mole, eu tenho que me demitir. Olha a confusão que vai gerar na minha cabeça. Como é que eu me demito, pô? Entendeu? Aí eu vou pro banheiro e começo a falar sozinho. Aí a esposa acha que a gente tá, pô, tá maluco. Tá doido? Entendeu? Hoje é até bom, Maurício. Hoje é até bom, porque como tá essa moda de fone, na época da máscara era bom, porque você andava falando sozinho, ninguém tava vendo. Pois é. Agora tem um negócio de fone, você anda É. sozinho. Teve um dia que eu tava falando assim, aí depois eu reparei que tinha uma menina tava olhando, vindo assim, olhando, né? Aí eu percebi, eu falei, tá bem, depois eu te ligo, tchau, tchau. Aí ela vai pensar que eu tô com fone. A gente vai ficando Exatamente. maluco. A gente vai É, ficando é. maluco. Pois é. Foi É doideira. isso. Que doideira. Vamos aproveitar a moda do fone e sair falando sozinho. Põe o fone no ouvido e acabou. Né? Pronto, é Pronto. isso. Você vai Você vai resolvendo. palestrando para você mesmo. Pronto, vai resolvendo o seu próprio impacto aí. Ai, gente. E analisando todo esse cenário, Ricardo, de construção, de chegar até o embaixador, com os amigos, os anos se passando, você vendo que as coisas estão se. O ecossistema todo está se fechando, né? Trazendo ali uma liberdade para você, tanto financeira quanto geográfica, de você poder fazer a hora que você quer, estar onde você quiser, que isso aí é privilégio. Você falar, agora eu vou parar e vou dormir um pouco, ou eu vou sair, eu vou pegar um cinema, sei lá, segunda-feira, terça-feira, isso não tem preço. Olhando esse cenário bem para frente, qual seria o seu maior sonho dentro da For Family? E de que forma que você vê que possa impactar isso para você e para as outras pessoas que ainda não começaram essa jornada? O que eu desejo para as pessoas é que elas experimentem isso, né? Essa liberdade, de poder viver de algo que não tem não tá terceirizado, não tem intermediário, de poder experimentar isso. O algoritmo está lá, o sistema está lá. Agora a gente tem mais um braço poderosíssimo que é a For Families Odd, que também traz isso, né? A descentralização, a nossa autonomia. Então, assim, eu queria muito que as pessoas pudessem experimentar isso. Só que é uma coisa que elas têm que agir, elas têm que se mover, elas têm que se levantar, criar elas têm que ter esse desejo. Não é uma coisa que a gente consiga fazer pelas pessoas. Porque isso aqui não é, apesar do nome, é colaborativo, se ajuda mútuo, isso aqui não é ajuda. Isso aqui não é caridade. Caridade você faz em outro lugar e é bom que faça. Aqui é sistema colaborativo, é colaboração. É nós dois na batalha, um auxiliando o outro na luta. Não é eu lutando por você, é eu junto com você, você me auxiliando. Pô, mas você é mais forte. Beleza, mas você pode me ajudar de alguma forma. Numa briga, você pode chegar lá e dar um chute na canela do cara. Ou então, quando ele tá me agarrando pelo pescoço, você vem com um pedaço de pau. Já viu os filmes que a mulher vem com um pedaço de pau e taca assim na cabeça? Então, por mais fraco que a pessoa seja, numa luta, ela ajuda. Então, o que a gente precisa aqui é de colaboração. Quando todos colaboram, todos ganham de maneira muito mais forte. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça, essa união
e esse espírito de colaboração, de trabalho e não jogar a toalha, não desistir, pessoal. Eu vejo pessoas que desistem às vezes e vão para o tradicional, e vão para o aplicativo. Gente, tem pessoas que vão fazer aplicativo. Ah, porque faço o meu horário. Faz o seu horário. Eu tenho amigos que trabalham de 5 da manhã a 10 da noite. Isso é fazer. Olha, volta que o teu chefe fazia um horário melhor. Era mais tranquilo. Pô, pô, eu faço o meu horário. O cara trabalha o dia todo, pô. Volta. É. É melhor ter um chefe que ele é mais bondoso com você. Então, meus amigos, o que eu torço e quero e desejo para todos os meus amigos é ver todo mundo no embaixador, todo mundo podendo experimentar a maravilha que é o sistema colaborativo. A segurança. Não caiam no conto da sereia, meus amigos. 5, 10, 15, 20% ao mês é muito bom, mas se isso existisse, os países não estavam todos endividados, todos colocariam dinheiro nesse sistema aí que a pessoa divulga e estava todo mundo, já pensou? Estava todo mundo bem, É, não é? É tudo simples, né, tranquilo. de entender. Mas faz Faz parte, Maurício, é assim parte. mesmo. O sistema ele está aí para todos. O caminho das pedras já foi trilhado, já está aberto, né? Muitos embaixadores, muitos platino, muitos ouros. Já temos aí a forma de fazer, que é uma forma bem simples, igual você disse muito bem, mais fácil do que jogo de tabuleiro, né? Muito Muito, mais. muito mais fácil. Você pega banco imobiliário que é muito mais difícil de jogar, né? War, O War, olha só, como é difícil jogar War. Muito mais muito mais difícil. difícil que o nosso algoritmo. Conquistar território é muito mais difícil do que conquistar placas, é ou não é? Muito mais. Por quê? Porque você tem alguém do outro lado te atacando também. Quando eu tô na placa, só depende de mim. Vum, eu avanço. É Pronto. muito fácil, pô. E eu falo com meus amigos, vem comigo. É como se você jogasse o War, ô Maurício. As nossas placas, é como se eu fosse jogar o War sozinho. Eu boto as pedrinhas, mas eu jogo o dado e o meu amigo, o outro não vai jogar? Não, só eu que jogo o Não. dado. Avancei, 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 ganhei. É assim a Pronto. nossa placa. Conquistou. Conquistou o território, conquistou as placas. Exato. Pois é. Agora nós estamos perto do Natal. Nós estamos chegando numa época aí muito, muito pensativa, uma época que as pessoas às vezes elas fazem muitos planos, né? Pro próximo ano. O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E para esse Natal, qual seria uma mensagem que você daria de esperança, união, que você deixaria para toda a comunidade Force Family espalhada pelo mundo? Pois é, o Natal é uma data bem polêmica para alguns, né? Tem gente que não gosta de comemorar porque Jesus não nasceu nessa época. Claro que não. Todo mundo sabe, né? Mas não importa isso. O que importa é o momento. É o que essa data traz. A gente não pode negar que, independente do dia que Jesus nasceu, o importante é a celebração. É o que a data traz para a gente, né? Para a gente lembrar do que a gente está fazendo aqui, né? De que nós só viemos aqui para aceitar Jesus como nosso Salvador, que isso aqui é tudo passageiro, que isso aqui não vale para nada, daqui a pouco a gente não está aqui. Então, assim, não se agarrar às coisas do mundo. Eu acho que é importante a gente não se agarrar às coisas do mundo, porque tem gente que se agarra às coisas do mundo de uma tal maneira como se fosse viver para sempre aqui. E aí, quando acontece alguma coisa, alguma catástrofe, ela fica sem chão porque a base dela estava nessa terra. E a gente sabe que às vezes tem gente que precisa pegar um câncer para lembrar que vai morrer. Não, vai todo mundo. Eu tenho pessoas aí que eu conheci que tinha câncer terminal, estava em metástase, e várias pessoas morreram antes dela e ela está viva até hoje e curou. Fez até um livro, né? Um livro que ela escreveu, ela está viva, ela escreveu um livro sobre isso. Então, pessoal, aceitar Jesus, essa vida aqui não vale nada, essa vida aqui é horrível, a gente tem mais desgostos do que alegria, a gente está se distraindo com alguma coisa ou outra, sobrevivendo, mas daqui a pouco a gente não está aqui. Há 100 anos atrás não tinha ninguém vivo do que está hoje. E daqui a 100 anos, todos nós que estamos vivos hoje na Terra não vamos mais estar aqui. Então, a vida, ela não tem sentido se você não aceitar e não entender o que Jesus fez por você e o que você tem que fazer, que é basicamente aceitar Ele como Salvador. É só isso. A vida é simples, a salvação ela é simples, não complique, não se agarre a essas coisas, tá? Isso é o mais importante para você refletir nessa data. Maravilha. Direto de Portugal.
Ricardo Viegas, o nosso embaixador. Ricardo, maravilha, obrigado pela sua participação no nosso cast. Foi fundamental, muito importante para que as pessoas tenham outro tipo de visão, a sua visão, da forma que você entende, da forma que você consegue passar para as pessoas, para que elas olhem e falem assim: não, vou então mesclar um pouco da visão do Ricardo ali e vou fazer, porque assim. Passou muitas pessoas já por aqui, pessoas que fazem um trabalho excelente, e todas elas têm uma visão, têm um conteúdo, que é agregado, e as pessoas conseguem pegar tudo aquilo e falar, agora eu vou juntar mais um pouquinho dessa visão. Então foi muito bom a sua participação. Eu agradeço demais pelo seu empenho, pela sua dedicação, e nós estamos aí decolando com nossos projetos dentro da comunidade, né? Braços Fortes, agora temos a Zod também, que está decolando, um aumento muito grande aí. E fico muito feliz de fazer parte de todo esse ecossistema e te agradeço mais uma vez pela sua participação conosco. Maravilha. Eu que agradeço, Maurício. É um prazer estar aqui. E não existe, pessoal, não existe número um, não existe o melhor, não existe o cara. Não, não. É como foram com os apóstolos. Jesus chamou as pessoas e cada um ali tinha uma característica. Cada um tinha o seu valor, tinha a sua importância. E dentro da família, dentro da comunidade, sempre tem. As pessoas são diferentes. A experiência de um não é de outro. O que eu passei é diferente do que o Maurício passou, do que o João passou, do que o Paulo passou. Então, assim, é importante a gente absorver e aprender com a experiência das pessoas, seja ela quem for, né? É importante. E saber que a união é que faz a força da comunidade. A comunidade da ForFamily ela é forte pelas pessoas que compõem, não é por um ou duas. Não tem uma pessoa que, pô, essa pessoa aqui, se não fosse ela, a ForFamily não existia. Não existe isso. Não existe. As pessoas que estão hoje na ForFamily elas existem porque existe um coletivo muito forte e é graças a esse coletivo forte que muita gente se destaca ali. Então, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, tem a sua experiência e todas são válidas. Por isso que eu falo com o Maurício que eu assisto aqui a entrevista de todos, anoto tudo, aprendo muita coisa também. É isso, pessoal. E vão para cima e um ótimo Natal a todos. Maravilha. Pessoal, finalizando aqui mais um cast especial de Natal com Ricardo Viegas e nos encontramos na próxima semana. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, valeu, Maurício. Ricardo. Abraço, pessoal. Direto de Portugal, da terra do bacalhau.